A paz do Senhor, irmãos e irmãs, todos vocês aí que nos assistem pelo Facebook. A gente está começando então mais um culto aí. Hoje eu tenho a honra, de alimentar as ovelhas do Senhor. Então espero que Deus venha a falar aí com cada um de nós. Enquanto a gente não começa a ministração da palavra, eu gostaria de pedir aí a você aí que está nos assistindo que possa dar uma desligada nesse momento aí, convidar as pessoas. Tenho certeza que Deus vai falar com você, que Deus vai falar com cada um de nós. Então, se você tem alguém que é cristão, que não é cristão, tem uma palavra de Deus aí nessa noite para cada um de nós, ok? Enquanto eu estou ajeitando aqui os detalhes aqui, eu estou vendo que a iluminação não está tão boa, mas nesse momento faça isso, convide as pessoas, dá uma saidinha aí, chama lá no WhatsApp, tá bom? Para que cada um possa ter essa oportunidade aí de ser edificado. Ainda estamos, com os recessos aí das atividades presenciais durante a semana, mas temos esse culto, temos essa oportunidade de estar juntos, ainda que seja aqui pela internet, para a gente estar se edificando, para a gente estar buscando a palavra de Deus. Mas nesse domingo nós temos a escola bíblica, na sequência nós temos o culto. Então eu queria deixar esse convite aí para você aí a partir das 9 horas. Não deixa de participar, não deixa de se edificar, tá bom? A gente tem essa oportunidade de poder se congregar, né? A gente está congregando, está se reunindo com os irmãos, matando a saudade. Ainda que não possa estar abraçados, mas a gente está junto. Então que você possa aproveitar aí essas oportunidades que Deus tem nos dado, além de edificar a sua vida. Então você que está aí nos assistindo, vamos orar nesse momento, vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco. Pai eterno, nesse momento, nós queremos nos colocar, Senhor, diante da Tua santa presença e pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor, Pai, esteja nos agraciando, falando ao nosso coração, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando cada um, Pai, que está ouvindo, ó Deus, não somente agora, nesse momento em que está sendo transmitido, Senhor, mas como esse vídeo vai ficar nos servidores aí durante um bom tempo, Pai, eu creio que o Senhor, ó Deus, que não é restrito ao tempo, eu creio que o Senhor, Pai, vai abençoar quem está nesse momento conectado, ouvindo a Tua palavra, mas que o Senhor também está abençoando essa pessoa que está ouvindo agora, no momento futuro, está aí ouvindo a Tua palavra, está buscando a Tua palavra através desse vídeo. Que o Senhor, ó Deus, esteja falando ao coração de cada um de nós, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Peço que a sua igreja, ó Deus, seja edificada, seja exortada nessa noite e que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, deixa eu só ajeitar aqui a apresentação dos versículos e nós já vamos começar. Então, amados, como vocês já devem ter visto aí na transmissão desse vídeo aí, o título da mensagem de hoje é a seguinte: avisar, eu avisei. Avisar, eu avisei. Eu tenho essa honra hoje de estar alimentando as ovelhas de Deus. E tem uma coisa que Deus colocou assim muito forte no meu coração para ministrar nessa noite. Então eu peço que você fique aí comigo. Nesse momento, não preciso abrir a sua Bíblia, nós vamos ler agora aqui na tela aqui. Então eu queria que você lesse aí comigo aí esse trecho de Mateus, que é um trecho muito conhecido aí pelos cristãos. Um trecho de Mateus 24, versículos de 1 até o 25. E eu quero ler esse texto na Bíblia Viva, por quê? Porque quando a gente começa a ler coisas que a gente já leu na Bíblia, parece que o nosso cérebro ele entra no automático, né? A gente não quer nem mais ouvir o que Deus tem de novo para a nossa vida, né?
Então, nessa Bíblia Viva, ela tem algumas palavras que são diferentes, são mais fáceis de entender. Então, vamos lá. No primeiro versículo, então, diz assim: ó, quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos vieram e queriam levá-lo para dar uma volta pelas construções do próprio templo. Porém, ele lhes disse: todos esses edifícios serão derrubados e não será deixada nenhuma pedra em cima da outra. Quando é que isso vai acontecer? Perguntaram-lhe os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim do mundo? Jesus disse-lhes: não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são o Messias, porque querem desviar a muitas pessoas. Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isso não é sinal da minha volta. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão torturados e mortos, e odiados no mundo todo porque são meus. E muitos de vocês cairão novamente no pecado, e trairão e odiarão uns aos outros. E aparecerão falsos profetas que desviarão a muitos. O pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E a boa nova do reino será pregada pelo mundo inteiro, para que todas as nações a ouçam. Depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel, colocada num lugar santo, que o leitor tome nota, então aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas da Judéia. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem nem mesmo entrar em casa para arrumar bagagem antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar em casa para apanhar roupa. Ai das mulheres grávidas e daqueles que tiverem filhos pequenos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, porque haverá perseguição tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá outra vez. De fato, se aqueles dias não fossem encurtados, a humanidade inteira se perderá. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhes disser: o Messias chegou em tal e tal lugar, apareceu aqui, ali, ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres maravilhosos de tal maneira que, se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Vejam que eu lhes avisei. Então, amados, nesses versículos que nós lemos, né, nós vemos muito claramente aí o Senhor falando, né, que está nos avisando, que está dizendo as coisas que iriam acontecer para que a gente não fosse pego de surpresa, né? Então essa frase ela é muito conhecida. Avisar eu avisei é muito conhecida. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito desse último versículo que diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tem uma versão dela na NVI que diz assim, ó, vejam que eu os avisei antecipadamente. Imagina só que você está andando com um carro e aí você passa por um quebra-mola e depois vem a placa dizendo assim, você acabou de passar por um quebra-mola. É difícil, né? Seria muito ruim. Então veja, Jesus ele está avisando das coisas que vão acontecer de maneira antecipada. Mas para que ele está fazendo isso? Para ficar bem registrado na Bíblia? Não. É para que a gente tome uma postura, para que a gente tome algumas atitudes. Eu quero falar com vocês a respeito disso no final dessa mensagem. E tem um outro versículo, né, o mesmo versículo, aliás, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz assim, ó, prestem atenção. Eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Então, não é da vontade do nosso Senhor que a gente seja um povo desavisado. A vontade de Deus é que a gente esteja, né, de sobreaviso com
com tudo aquilo que vai acontecer. Mas deixa eu falar um pouco sobre o título dessa mensagem, né? Eu tive um colega de trabalho que pronunciou essa expressão, né? Avisar, eu avisei. E é uma frase bem conhecida, né? Eu creio que vocês já ouviram muitas vezes. Só que essa frase ficou muito melhor com o sotaque mineiro daquele meu colega. Então, toda vez que alguma coisa previsível, né, acontecia, a gente levantava as mãos e falava aquela frase, ó, avisar, eu avisei. E é incrível, né, como certas frases que determinadas pessoas dizem, né, ficam ecoando na nossa mente, e as pessoas repetem, repetem. Nos dias atuais, aí nós temos muitas dessas frases que às vezes não querem nem significar nada, né, mas as pessoas ficam repetindo, repetindo. Mas escute, o que acabamos de ler não foi falado por nenhum youtuber, nenhum ator de nenhuma série, nem de cinema, né? Nem foi meu colega de trabalho. O que nós acabamos de ler aqui, quem falou foi o nosso mestre, o nosso Senhor, nosso Salvador. Como disse Tomé, né? Rei meu e Deus meu. Foi ele quem disse essa frase. Olha, eu tenho avisado vocês. Avisar, eu avisei. E qual que é o contexto dessa frase que Jesus ele fala, né? O contexto é o sermão desse nosso amado mestre sobre os acontecimentos futuros, né? Aqueles que não conhecem palavras difíceis como escatologia, escatologia é o estudo dos acontecimentos futuros. Então, a gente chama esse sermão de Jesus como um sermão escatológico, né? Registrado em Mateus 24, estendendo aí até 25, né? Então, ele fala sobre os acontecimentos futuros que, pelo jeito, não vai ser no futuro assim tão distante. Então, Jesus estava onde? Jesus estava no Monte das Oliveiras. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, diz, né, que ele se sentou ali no Monte das Oliveiras. E ele estava então terminando uma conversa que começou quando? Quando ele estava no templo com os discípulos, né? E então, assim, você que está me acompanhando, né, através desse vídeo, talvez você que me conheça, sabe que eu sou um grande defensor do templo, né? Hoje nós estamos passando aí por um período onde as pessoas estão falando mal do templo, falando que não é necessário ir à igreja, que nós não precisamos de igreja. Às vezes a pandemia acabou reforçando esse argumento de que a gente pode ser muito crente em casa. Mas eu sou um defensor aí do templo, embora eu seja contra a idolatria do templo, né, de que tudo tem que ser no templo. Mas assim, Jesus ia no templo, os seus discípulos estavam ali no templo com Jesus. A igreja primitiva, eles também se reuniam no templo, né, para orar, para buscar a Deus no templo. E o templo tem sido uma bênção na minha vida, eu tenho tido experiências com Deus no templo. Então, não tem por que desprezar o templo, né, para trazer uma novidade, só para ser diferente ou para começar um movimento que não parece muito bom, não. Esse negócio de... a gente pode se reunir debaixo de uma árvore ou no meio de um campo. Tudo bem, mas se começasse a chover, né, como seria bom se a gente tivesse um lugar, né, para a gente ficar ouvindo a palavra de Deus, né? Então, se você ouviu esse papo, né, de Deus sim, igreja não, né? Esse papo não é de Deus, tá? Então, Jesus estava lá no templo com os seus discípulos, viram as construções e depois Jesus fala isso para eles. Olha, avisar eu avisei. Avisar eu avisei o quê? Para vocês, primeiramente, tomarem cuidado. Né? Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Isso está lá no versículo 4, né, de Mateus, quando Jesus ele fala isso para eles. Olha, tome cuidado para que ninguém engane vocês. Então, Jesus ele fala assim que nos últimos dias as pessoas elas seriam enganadas. Né? E qual que é a palavra grega que Jesus emprega aqui? Eu fui dar uma olhada na palavra que está escrita como engano, né? Como para que ninguém engane vocês. A palavra é planal, que foi traduzida por enganar, mas também pode significar fazer alguém desviar da segurança, da verdade ou da retidão moral. Então, ou seja, se alguém está tentando desviar você da sua fé, desviar você da verdade, desviar você da retidão moral, é justamente isso que Jesus estava avisando, né? Será que quando o mestre falou essas coisas assim, será que ele estava enxergando
os dias que a gente está vivendo, essa época de fake news, onde as pessoas querem nos enganar, onde as pessoas inventam mentiras que são desnecessárias. É só para enganar a gente mesmo. O contexto do versículo fala de pessoas que viriam dizendo que estavam vindo em nome de Jesus. Então, assim, e fariam desviar da verdade e da retidão moral a muitos, enganariam muitos, né? Outros que são mais ousados diriam que são o próprio Senhor Jesus. Olha, eu estou vindo aqui, eu sou o Senhor Jesus e tal. Esses parecem ser mais fácil de identificar. Só que você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que seguem esses falsos messias, nessas pessoas que estão se dizendo Jesus. Então fica aí o recado, avisar, eu avisei. Tome cuidado para que ninguém engane vocês. Então, pessoal, a segunda coisa que Jesus ele nos avisa, né, nesse sermão. Avisar, eu avisei. Não tenham medo. As coisas estão só começando. E aí nós temos o versículo, né, que fala em Mateus 24, versículo 6, e o comecinho do 7, que diz assim, ó, não tenham medo, quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Então, todas essas coisas aí aconteceram na nossa geração. Eu mesmo sou da geração que testemunhou aí várias guerras grandes, né? Em 88, aí nós tivemos até, né, de 80 até 88, teve uma guerra entre o Irã e o Iraque. Eu era muito criança ainda nessa época. Depois, em 90, tivemos a invasão do Kuwait, a Guerra do Golfo. Em 2003 até 2010, teve também a guerra no Iraque, né, que faz pouco tempo ainda havia tropas, né, americanas indo para o Iraque e tudo mais. Mas enfim, graças a Deus aqui no Brasil, enquanto eu falo aqui sobre guerra, né, a impressão que nós temos é de que a guerra é um negócio distante, né, coisa de Europa, Oriente Médio, para aqueles lados lá. Mas para a gente aqui do Brasil é um negócio distante. Só que assim, para quem Jesus estava falando essas palavras, a guerra era assim uma coisa iminente. Eles viviam em constante perigo de guerra. Quando Jesus falou isso aí, existia, né, os romanos que estavam dominando a região da Palestina, e existia aquela tensão de que qualquer momento haveria uma guerra ali para retomar o território. Enfim, a história de Israel é uma história marcada pela guerra. Então você consegue imaginar as pessoas que testemunharam a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a expectativa, né, que eles tiveram da volta do Senhor para aqueles tempos, só que o fim não foi o fim para eles. E também não está sendo para nós. Olha, Jesus está dizendo que não será o fim para nós também. Olha só, ele diz em todas as letras aqui, eu vou colocar aqui de novo para você. Não tenham medo. Quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra, tudo isso vai acontecer. Mas ainda não será o fim. Não tenha medo. Avisar, eu avisei. Então, hoje nós temos aí rumores de guerras. Uma delas em especial é uma guerra que está ali acontecendo no Oriente Médio, onde tropas inimigas de Israel estão ali cercando, está preparando. Nós temos aí muitos ataques mesmo com foguetes caindo em Israel. Existem muitas guerras que já estão acontecendo lá. E aqueles que estão estudando as profecias, em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, nós temos ali todo o prenúncio daquilo que está se desenrolando em nossos olhos, diante dos nossos olhos. Essa invasão toda que está acontecendo lá em Israel, tudo isso nós já tínhamos profecias que já estavam escritas há tantos anos atrás. Então, pessoal, Deus nos ama, Deus tem nos avisado, tá bom? Sobre isso aí. E aí, o que mais que Jesus tem nos avisado, pessoal? Avisar, eu avisei. A terra está tendo dores de parto, né? Quando Jesus falou com os discípulos, ele falou que a terra ia ter sinais terríveis. Então, em Mateus, no restante, né, do versículo 7, aí na segunda parte do versículo 7 e 8, diz assim, em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto.
Então, eu acho que é chover no molhado se eu começasse aqui a colocar imagens de todas as coisas que têm acontecido nesse mês mesmo de julho, que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos no dia 29 de julho de 2021 e na semana passada aí, a Europa foi assolada por enchentes. Nós tivemos aí países ao redor ali da Alemanha, onde enchentes levavam casas, carros, pessoas, arrastando aí para debaixo de pontes, aí destruindo tudo. Tivemos erupções ainda ontem. Minha esposa mandou imagens de um vulcão que entrou em erupção ontem. E esse mês também tivemos outros que entraram em erupção. Tivemos aí incêndios na Rússia. A Rússia ficou em chamas no mês de julho. Dezenas de pessoas morreram de calor no Canadá. Também ontem, né, nós começamos aí uma frente fria recorde. Enfim, essa frente fria aí vai encarecer um pouco aí a oferta, né, vai diminuir a oferta de alimentos, principalmente dos vegetais, aí dos leguminosos, aí das hortaliças. Os alimentos vão dar uma subidinha, mas tudo isso aí, gente, é aquilo que Jesus já tinha nos avisado. A terra está tendo dores de parto, né? Se a gente for analisar agora um gráfico, né, sobre os tremores de terra, realmente eles estão crescendo assustadoramente. E isso já muito tempo atrás já tinha muitos tremores, mas o que está acontecendo nesse mês de julho, é realmente aí um sinal de que nós estamos vivendo nesses dias em que estamos antecedendo aí a volta do Senhor. Então, se você está assistindo esse vídeo, né, no futuro que eu creio aí não vai ser muito distante, né, entenda, tudo isso que está acontecendo são dores de parto. E o que Jesus quis dizer com dores de parto, né? Jesus quis dizer que a terra ela vai dar à luz os seus mortos. Como assim? As pessoas vão ressuscitar, né? Os corpos transformados daqueles que dormiram no Senhor. Então aí vai acontecer o tal do arrebatamento, onde os vivos que têm um compromisso com o Senhor Jesus simplesmente vão desaparecer. Estão aí dirigindo, de repente houve o arrebatamento e as pessoas vão desaparecer. O carro vai ficar desgovernado, alguns aviões onde tiverem pilotos cristãos aí que estão em compromisso com Jesus vão desaparecer, vão ficar desgovernados. Vai ser um período aí de muita perplexidade das pessoas, porque todo mundo vai se perguntar o que está acontecendo. Então, se você está assistindo esse vídeo aí no futuro, que eu creio que não vai ser muito distante esse futuro, e você está assistindo esse vídeo aí porque milhares de pessoas desapareceram misteriosamente, saiba, não foram extraterrestres, não foi poder da mente, nem seja lá o que for que estejam aí propagando por aí. O que aconteceu com essas pessoas desaparecidas aí, o que elas tinham em comum? Essas pessoas desaparecidas, elas tinham sua fé em Jesus Cristo, uma aliança com Ele. Então, Jesus ele voltou, ele enviou seus anjos para retirarem os seus da terra, a fim de poupá-los da ira que vai ser derramada a seguir sobre a terra. Então, se você não entendeu por que as pessoas simplesmente desapareceram, saiba, essas pessoas foram poupadas do que vem por aí. Então, não vem coisa muito boa, né? Então aqui nós temos alguns versículos aí falando um pouco a respeito do arrebatamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, ainda há outro versículo aí falando a respeito desse momento, né, do arrebatamento. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, como que vai ser esse negócio, né? Como que é essa descrição do arrebatamento? Jesus ainda continuando, no capítulo 24 de Mateus, ele fala assim, 2 homens estarão no campo, um será levado e deixado o outro.
2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Então, caso você esteja vendo esse vídeo depois que já aconteceu o arrebatamento, entenda o que está acontecendo. Tudo isso já tinha sido predito. As pessoas não quiseram dar ouvidos ao que os crentes, o que a Bíblia diz, e aí aconteceu esse arrebatamento. E daí agora você sabe a verdade. Você que está vendo esse vídeo aí depois do arrebatamento, saiba, não são extraterrestres, é o Senhor Jesus que veio buscar a sua igreja, ok? E ele nos avisou. Ele nos avisou. Avisar, ele avisou. E o que mais que Jesus nos avisou? Ele avisou que nesses dias as pessoas abandonariam a fé e seriam traidoras, pessoal. Então nós temos aí o versículo, ainda continuando naquilo que a gente já leu lá em Mateus 24, que diz assim, ó, depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, torturados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Amados, quando eu assisti um filme chamado Deus Não Está Morto, eu fiquei surpreso como que uma nação como os Estados Unidos, que foi fundada nos moldes do cristianismo, agora baniu Deus das escolas, das faculdades. E falar de Deus nas escolas foi um negócio assim, nos Estados Unidos agora é crime, é criminalizado você falar de Deus lá. Mas com o passar do tempo, depois que eu assisti esse filme, aí passou o tempo, eu percebi que essas militâncias aí que amordaçam os cristãos na América, elas estão presentes também em outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil, tá? Chegamos a um momento da história em que a justiça nega a adoção de filhos a uma mulher porque ela é cristã. Eu vou traduzir isso que eu disse agora aqui, ó. No entendimento de algumas autoridades dos nossos dias, aqui no Brasil, ser cristão é um problema tão sério que te desqualifica para a adoção de uma criança. E isso é aqui no Brasil. Então, eu tenho caminhado com Jesus aí durante uns 26 anos da minha vida. E na época que eu conheci esse amor do Senhor, eu entreguei minha vida a Ele, eu assisti aí um filme chamado Como um Ladrão na Noite. Esse título desse filme, Como um Ladrão na Noite. Esse título ele se refere a um aviso de Jesus quanto à iminência de sua volta, comparando com o fato de que um ladrão ele nunca avisa quando ele vai chegar. Ou seja, a gente precisa estar preparado o tempo todo. E esse filme ele retrata aí a situação daqueles que não foram arrebatados, daqueles que ficaram aqui na Terra. Naquela época, quando se falava que as pessoas iam trair seus amigos, que não aceitavam a marca da besta, então eles eram traídos, entregues para os governos da besta, para que fossem mortos, decapitados. Então a gente podia imaginar aí com um pouquinho de esforço uma situação dessa, uma mãe entregando um filho para o exército da besta. É difícil, hein? É pouco provável. Um filho entregando um pai, um amigo, entregando outro amigo porque ele não aceitou a marca da besta na testa nem na mão. E aí com dificuldade a gente imaginava essa situação que Jesus falou. Só que nos dias de hoje a gente não tem mais essa dificuldade de imaginar e de conceber. As pessoas elas estão muito polarizadas e se voltam umas contra as outras, por causa que uma vota numa pessoa, num candidato, e a outra vota no outro candidato. Uma pensa de um jeito a respeito das medidas de enfrentamento aí dessa doença pela qual vemos o mundo inteiro que está passando aí, A outra pensa diferente, pronto. Já seria capaz de denunciar umas às outras, já entregar as outras. Então, gente, estamos vivendo num tempo em que o amor está se esfriando de uma maneira em que as pessoas elas se odeiam porque a outra pensa diferente. Então, nesse tempo que Jesus ele falou aí, olha, as pessoas vão trair, vocês vão ser entregues, vocês vão ser entregues, vocês vão ser traídos pelos seus amigos. Entendo, isso tudo aí está muito próximo de acontecer. Na verdade, aí o coração das pessoas já está preparado para isso, Se por causa de um voto, de um candidato, aí as pessoas já se odeiam, imagina quando uma pessoa recusar a marca da besta, a outra vai odiar também.
Então, se você também está assistindo esse vídeo aí, ó, depois que as pessoas do mundo inteiro desapareceu, eu tenho boas e tenho más notícias para você. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que ainda existe salvação para você. Olha só o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 7, né, a partir do versículo 9, diz o seguinte: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, né, que o João que está escrevendo o Apocalipse, diz assim: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, existe aí uma boa notícia. Ó, essas pessoas que estão vindo da tribulação, ou seja, pessoas que foram deixadas para trás, mas que durante a tribulação eles também creram em Jesus e lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Ou seja, mesmo na tribulação, o caminho para a salvação é um só. É Jesus Cristo. É o que ele fez na cruz para perdoar seus pecados. Ouça, você pode ser uma pessoa muito boa, você pode dar esmolas, ajudar o próximo, você pode não cometer nenhum crime, né, ajudar o ceguinho a atravessar a rua, mas isso não perdoa seus pecados, isso não te limpa dos seus pecados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então somente o que ele fez na cruz é capaz de limpar, de perdoar, de purificar os seus pecados. Essas pessoas que nós lemos aí em Apocalipse, aí, mesmo que elas estivessem passando pela tribulação, o único jeito de elas irem lá para o céu e estarem diante do altar de Deus foi porque elas branquearam suas vestes, suas roupas aí no sangue do Cordeiro Jesus. Ok? Mas eu disse que eu tinha más notícias para você que não foi arrebatado, você que ficou aí na grande tribulação. A continuação desse trecho, né, de Apocalipse diz o seguinte: por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Até aqui, notícia boa. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de águas vivas. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ou seja, você que ficou aí na grande tribulação, saiba que fome te espera, sede te espera, o calor do sol aí te espera, calor abrasador e muitas lágrimas. Ou seja, vai ter lágrimas, vai ter fome, vai ter sede. E eu quero deixar aqui para você que está assistindo esse vídeo aí, vivendo dos dias da grande tribulação, eu quero lhe dar algumas dicas, né, muito importantes que podem ser úteis nesse tempo de tribulação. Se você também está assistindo esse vídeo, mas ainda não aconteceu o arrebatamento, fique à vontade para compartilhar esse manual, né, pequeno manual de como sobreviver na grande tribulação. Então, em primeiro lugar, quero deixar a dica para você de ouro: creia em Jesus Cristo. Você que viu aí que um monte de pessoas desapareceu, creia em Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ore a Ele pedindo perdão. Somente o que Ele fez na cruz pode perdoar os seus pecados. Que mais? Não aceite em hipótese alguma marca da besta, o número ou a imagem. Não adore a imagem dela. Nós cremos que essa marca, aceitar essa marca implica você renunciar à sua fé em Jesus Cristo. Então não aceite essa marca. As pessoas que não aceitam a marca da besta, elas são mortas pelos exércitos da besta. Mas você já viu ali em Apocalipse aonde que você vai parar depois que você for morto por não aceitar essa marca da besta. Vai ser um tempo difícil, ninguém vai poder comprar mais nada, ninguém vai poder vender nada se não tiver essa marca na testa ou na mão, tá? Só que se você aceitar essa marca, você carimbou o seu passaporte para o inferno. Então, segunda dica aí, ó, não aceite essa marca, mesmo que você tenha que pagar com a sua própria vida para isso.
Terceiro lugar, eu queria dizer para você, se faz pouco tempo que as pessoas desapareceram, junte muita comida. Tenta sacar todo o dinheiro que você tem no banco em espécie, né? E use seus cartões de crédito aí, se você puder ainda usá-los, para comprar comida. Logo, logo você só vai conseguir comprar se você tiver a marca da besta. Então lembre-se que essa tribulação que Jesus falou vai durar ainda 7 anos, desde que esse líder mundial aí assinar um acordo de paz. Então, a próxima dica aí que eu tenho para você, não fique aí dando bobeira na cidade. Vá para o campo, de preferência sem celular, ou desliga seu celular, porque para não ser rastreado ou qualquer coisa assim, providencie um bom esconderijo. Outra dica que eu vou deixar para você, como Jesus já te avisou, não confie em ninguém, né? Alguns dizem que seria muito bom na tribulação se reunir com outros crentes que ficaram, com outros crentes que não subiram, só que eu considero isso muito perigoso. Se você quer mesmo se reunir com os irmãos, faça isso agora, antes que o arrebatamento tenha acontecido, né? Vá se reunir com os outros crentes na igreja enquanto tem culto, mas durante a tribulação eu não sugiro você fazer isso, porque muitos vão te trair mesmo e vão te entregar para o exército do anticristo. Você vai perder sua cabeça. E por último, aí, leia a Bíblia, leia estudos sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação. Procure saber mais o que está acontecendo, as coisas que vão acontecer, o que vai cair do céu, no mar, nos rios, o fogo. Enfim, existe muita coisa ruim para acontecer e seria muito bom se você estivesse informado, né? Então eu tenho 2 livros, 2 livros não, é uma coleção de livros aí que também virou filme, né? O Deixados para Trás. Se você puder fazer isso, esse vídeo também, se você puder salvar ele no seu celular para compartilhar, porque eu creio que muito em breve, depois do arrebatamento, essas coisas vão ser tiradas aí dos servidores aí da internet, ok? Então, pessoal, esse é um manual de sobrevivência, um pequeno manual de sobrevivência na grande tribulação, ok? Mas se você está ouvindo essa mensagem antes que essas coisas aconteçam, Jesus está lhe dizendo: avisar, eu avisei. O meu colega disse essa frase num contexto assim onde ele não se importava muito com a atitude de quem estava ouvindo. Olha, avisar eu avisei, do tipo significando, eu não quer saber? Problema seu. Avisar eu avisei. Você não quer saber? Problema seu. Mas, diferentemente desse colega meu, Jesus ele se importa com a sua vida. Ele quer lhe poupar da tribulação que virá. De tudo que a gente ouviu dessa noite, muita coisa você já sabia, não é? Não é possível que você que está me ouvindo não saiba que esses são os últimos dias que estão para vir sobre a face da terra. E aí eu pergunto a você, o que é que você tem feito com esses avisos de Jesus? Jesus avisar, ele avisou, né? O que é que você tem feito com esses avisos? Na sequência desse sermão, Jesus ele fala da parábola das 10 virgens, onde 10 tinham ali as suas lâmpadas, 5 eram bem prudentes, já pegaram também uma vasilha de azeite para alimentar a chama da lâmpada, né? E as outras não, as outras esperavam que o noivo viesse rápido, então nem ia precisar muito assim de um reservatório assim. O fato é que aquelas 10 virgens, elas adormeceram. E Jesus está comparando a igreja justamente com essas 10 virgens que dormem ao invés de vigiar. Você está vigiando, você que está vendo todas essas coisas acontecendo pela internet, pela televisão, você está vigiando ou você está dormindo na sua fé? Você está sendo permissivo com o pecado? É tempo de você ser mais santo, de você buscar a Deus, buscar santificar os seus olhos, buscar santificar a sua boca. Você está dormindo ou você está buscando, vigiando, se santificando nesses últimos dias? Ainda assim, ainda que aquelas virgens elas estivessem dormindo, ainda assim o noivo manda gritar quando chega na meia-noite, quando chega perto da hora do casamento, como que dizendo assim, antes do arrebatamento acontecer: olha, o noivo está chegando. Então elas despertam, né, acordam e falam: opa, o noivo está chegando aí. Então olha para essa terra.
a terra convulsionando, tendo dores de parto. Jesus está voltando. Você está enchendo a sua lâmpada. Às vezes você ouve uma mensagem e fala: eu nem precisava ouvir sobre isso. Guarda isso no seu reservatório. Vem dias terríveis sobre a face da terra e isso é só o começo das dores. Você está enchendo a sua lâmpada com a palavra de Deus? Você está enchendo sua lâmpada buscando a Deus diariamente? Ainda em Mateus 25, Jesus fala do tempo de sua volta, comparando com um Senhor que saiu para tomar um reino e depois volta para ver o que os seus servos fizeram nesse meio tempo. E aí o que acontece? Eles recompensam. Os fiéis, eles são recompensados e reinam com o Senhor. Mas os que enterram as oportunidades são lançados nas trevas. Aqueles que teve preguiça de trabalhar com as oportunidades que o Senhor deixou, eles são lançados nas trevas. E é chocante dizer isso, porque são servos do Senhor. Então, no versículo de número 30, Jesus diz assim, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E eu quero perguntar para você, você está servindo a Deus ou você está enterrando as oportunidades que Deus lhe deu? Jesus está voltando e Ele vai te perguntar o que é que você fez com as oportunidades de servir no reino de Deus. Você que está vivendo aí nesses últimos dias, Jesus falou que nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos por causa de se multiplicar a iniquidade. Você está deixando a maldade esfriar o seu amor por Jesus? Em Hebreus, no capítulo 10, a Bíblia nos diz para a gente não deixar de congregar. Quanto mais a gente visse que esse dia estivesse se aproximando, que não era para a gente deixar de se reunir como igreja, não segundo costumes de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando veem que esse dia se aproxima. Amados, eu estou vendo esse dia se aproximando e eu estou aqui encorajando vocês a estar se reunindo com a gente, a estar louvando a Deus com a gente nas oportunidades que a gente tem. Vem dias difíceis sobre a terra. Então você que tem essa oportunidade, não deixe de se congregar e não deixe de falar para quem você está vendo que está esfriando na fé, que nós estamos nos aproximando daquele grande e glorioso dia, onde nós vamos nos encontrar com Jesus. Jesus vai voltar, vai nos livrar da ira que vai ser derramada aqui sobre a terra. Nós vamos estar com Ele, celebrando as bodas do Cordeiro, nós vamos ter a ceia que nós fazemos aqui simbolicamente na terra, e lá nós vamos fazer real com Ele, sem traidores, sem o Judas, né? Naquela ceia que Jesus fez ali, onde tinha um traidor, já não vai ter mais isso. Nós vamos estar lá no reino. Nós vamos estar longe de toda a ira de Deus que vai ser derramada aqui nessa terra. Então, reforce aí a sua fé, reforce aí seus joelhos, enche a sua candeia. Né? Então, tudo isso aqui eu quero dizer para você que ainda não passou pela tribulação, e para aqueles que não se entregaram a Jesus, você que está me assistindo agora e ainda não entregou sua vida a Jesus, meu amigo, minha amiga, você está perdendo o seu tempo. Existe um Deus que te ama. Não é assim que Ele te ama tanto, assim ao ponto de morrer por você, que Ele daria a vida dele por... Ele deu a vida dele por você. Ele morreu por você na cruz. Não existe ninguém que possa te amar mais do que Ele. Então entregue-se a Ele. Entre numa jornada de conhecimento, de relacionamento com esse Deus. Além da religião, eu não estou falando de religião aqui. A religião ela acaba deixando esse relacionamento com Deus muito mecânico, muito baseado em mandamentos e ordenanças. Tenha um relacionamento com Ele, fale com Jesus todos os dias, entregue sua vida, peça perdão a Jesus, diga: Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz e hoje eu entrego minha vida em suas mãos, eu quero viver com o Senhor para todo sempre, eu quero te conhecer na Bíblia. Então, entregue sua vida ao Senhor, tenha essa oportunidade. Então eu quero orar juntamente com você que está vivendo esses dias, está vendo tudo isso e quer se entregar a Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, repita comigo: Jesus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor entregou a sua vida por mim na cruz, e eu ouço agora a tua palavra, e eu ouço agora os avisos que o Senhor tem dado, e eu agora quero firmar uma aliança com o Senhor, um relacionamento com o Senhor.
Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero estar contigo no céu. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel nesses últimos dias. Em teu nome eu oro e te agradeço, Jesus. Você que fez essa oração, você que ainda não conhecia, não tinha uma aliança com o Senhor e fez essa oração, saiba que Jesus ele perdoou dos seus pecados. Mas assim tão fácil, sim, todo o preço já foi pago por ele. Você só tem que receber esse perdão e se enveredar nessa aventura de conhecimento com o Senhor, de conhecimento dele, de conhecimento do amor dele. E agora quero dar uma mensagem aí para você aí que está vivendo esses últimos dias e já é cristão. Ore comigo nesse momento, eu quero orar com você nesse momento, para que Deus fortaleça a sua fé, para que Deus te tire de tudo aquilo que te impede de estar congregando na igreja, de todo o medo. Jesus disse, olha, não tenham medo. Então o medo muitas vezes ele é utilizado para manipular as pessoas. Jesus não quer que você seja preso a medo. Então ouça o que o Senhor avisa, né? Avisar, eu avisei. Ouça o aviso do Senhor nessa noite, não tenha medo. Né? Vamos nos congregar, vamos buscar a face de Deus, vamos louvar o Senhor nesses últimos dias. Ore comigo nesse momento. Querido Jesus, eu oro por mim e por todos os meus irmãos que estão me acompanhando agora. E por todos esses, ó Deus, que estão acompanhando depois que esse vídeo já foi lançado. Eu sei que o Senhor, ó Deus, não está preso ao tempo. O Senhor está agindo agora, está agindo no momento que a pessoa está assistindo esse vídeo. Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor estenda a tua mão, que o Senhor aqueça, Senhor, a fé de cada um dos meus irmãos, para que nós não deixemos o nosso amor por ti se esfriar. Para que nós, ó Deus, não sejamos surpreendidos como naquela parábola, ó Deus, onde o servo, pensando que o Senhor ia demorar, começou a se embriagar com os bêbados e começou a falar, o meu Senhor se demora. E aí o Senhor veio num dia que aquele servo não esperava. Meu Deus, que essa não seja a sorte dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor agora fortaleça a fé, fortaleça o joelho, Senhor, dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Para que ela possa orar mais, para que ela possa te buscar mais, para que ela possa ter menos de redes sociais e mais relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, estar juntos contigo, te louvando, te ouvindo, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem derramado da tua palavra, Senhor, quando a gente se reúne como um só. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos essa bênção, ó Deus, e que o Senhor fortaleça, Senhor, a comunidade cristã regenera, cada membro, ó Deus, para que nós possamos trabalhar com mais fervor, ó Deus, nessas últimas horas que restam, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de divulgar a tua palavra, seja através das redes sociais, seja através, Senhor, do evangelismo pessoal, seja através do nosso testemunho, Pai. Ó Deus, eu te peço que a tua salvação ela entre em nossas casas, os nossos filhos, ó Deus, que ainda não te conhecem, que possam te conhecer, ó Deus, e que não sejam surpreendidos por esse dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, livra a nossa casa de tudo aquilo que há de vir sobre a terra, Senhor, na grande tribulação. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amados, avisar, Jesus avisou. Então fica aí o recado dele. Eu espero que Deus aí fortaleça a sua fé. Espero ver aí o seu rosto congregando com a gente na igreja. Se você não puder mesmo, se você não tiver jeito, mas que você assista as transmissões que estamos fazendo. Estamos tendo culto na igreja, mas também estamos transmitindo. Não perca a oportunidade de se edificar. Esse é tempo de você se santificar, se edificar. Não é tempo de você fraquejar na fé, de você ser morno. Jesus vai vomitar os mornos. Então seja quente. Aqueça seu coração na fé e faça, né, como aquela música que a gente costuma cantar na igreja, não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim. Mesmo que Deus precise refinar a gente passando pelo fogo, que Deus nos aqueça e que nós possamos ficar firmes até aquele dia que o Senhor virá. E esse dia eu creio, irmãos, não tarda. Avisar, Jesus avisou. Amém?